Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. No conteúdo de hoje vou fazer com que você consiga, através de uma automação, detectar clique inválido no Google Ads, clique talvez de concorrente, clique talvez de crawler, que fica lá clicando no seu anúncio, fazendo você gastar dinheiro, gastar o dinheiro do seu cliente. Ou seja, aquele valor que era para ser investido num possível novo cliente, num clique válido, vai, na verdade, pro ralo, porque é um crawler que está clicando, porque é o seu concorrente que está clicando no seu anúncio. Existem várias formas, várias boas práticas que nós podemos adotar para evitar que existam cliques inválidos. Hoje eu vou ensinar uma para você de maneira automatizada. Deixo bem claro para você que sim, nós precisaremos de negativar IP no Google Ads, mas calma. Você que já pesquisou sobre, mas se eu, por exemplo, a pessoa ela utiliza IP dinâmico, se ela utiliza IP dinâmico, então toda vez que ela clicar, ela pode mudar o IP dela, pode trabalhar com VPN e assim por diante, é verdade. No conteúdo de hoje eu vou mostrar para você através de fingerprint, então nós iremos tirar uma cópia digital, nós saberemos eventualmente qual que é o navegador, modelo do navegador, qual que é o sistema operacional, modelo do sistema operacional, dentre outras informações que combinadas é como se fosse uma foto realmente digital daquela pessoa, daquele computador, daquela navegação, o rastro que ela deixou, e então nós conseguiremos comparar ranges de IPs. Então eu sei, por exemplo, que o IP, vamos dar só o nome de IP1, o IP1 ele tem esse fingerprint, então provavelmente é desse mesmo usuário. O IP2 tem esse mesmo fingerprint, então provavelmente é desse usuário. Então eu consigo aqui negativar vários IPs daquela pessoa, daquele robô, enfim, que está acessando indevidamente o meu site através dos anúncios do Google. Então não é simplesmente um bloqueio, uma remoção de IP a nível de campanha, muito pelo contrário. É uma análise de fingerprint, é uma análise da foto digital da navegação daquele consumidor, que te traz uma segurança um pouco maior do que de fato você fará com que então aquela pessoa, aquele robô, deixe de clicar nos anúncios de maneira incorreta, que não deveria clicar. Existem várias formas de nós fazermos isso. Na Mazzucchin, para ser muito honesto, olhando no seu olho, nós não utilizamos esse método que eu vou ensinar para você hoje. Aí você fala, pô, você vai ensinar um método que você não usa aí? Mas pera lá, tem um bom motivo para isso. Porque na Mazzucchin nós usamos o Helpkin. O Helpkin que é o sistema que talvez você que já me acompanha há algum tempo deva conhecê-lo. É o nosso sistema, é o sistema da Mazzucchin, é o sistema que nós comercializamos. Para você, por exemplo, inclusive, que talvez tenha uma agência de marketing digital, queira trabalhar num formato de white label, disponibilizando inteligência artificial, disponibilizando maneiras mais fáceis de ter rastreabilidade, maneiras ao qual o seu cliente ele consegue interagir com você e consiga vender mais. O Helpkin ele é o sistema para fazer as empresas venderem mais. Então nós já fazemos a relação de cliques inválidos direto do Helpkin. Mas imagina que você não tenha o Helpkin hoje para chamar de seu. Você não tenha o Helpkin hoje na sua operação. Então eu consigo lhe ensinar utilizando planilha, Google Sheets. Então, no dia de hoje, no conteúdo de hoje, nós iremos utilizar Google Sheets, nós iremos utilizar Ads Script e nós iremos utilizar também N8N para fazer a automação. São 3 ferramentas que nós utilizaremos. Beleza? Bora lá então? Se durante esse conteúdo aqui você ficar com dúvidas, assim como, Danilo, eu preciso aqui desse JavaScript que você criou, eu queria essa tela aqui do N8N que você criou, não tem problema, você pode e deve pedir, você tem 2 formas para poder pedir, tem aqui os comentários que você pode solicitar, assim como também na descrição desse vídeo, você vai observar que tem alguns links, tem um link que vai direto para o meu Instagram, para vocês poderem se conectar comigo, tem o link que vai para o Instagram da Mazzucchin, direto, assim como também nós temos aqui o link que vai para o grupo do WhatsApp, que ali você pode também solicitar. Esse grupo é fantástico, tem profissionais maravilhosos, tem gestores de tráfego, empreendedores, profissionais da área de marketing e vendas, que vai fazer com que você eventualmente tenha uma dúvida, eles possam sanar, eventualmente você possa sanar as dúvidas dele, e quem sabe até comércio ali possa ser gerado. E nesse mesmo grupo, você também pode eventualmente pedir esses códigos aqui, essas telas que eu vou apresentar para você durante esse vídeo, tá? Como já ficou a introdução muito longa, então vamos direto para o conteúdo. Vem cá para a tela do meu computador. E estando aqui na tela do meu computador, vamos lá. Qual é a primeira tela que eu tenho? Já fui direto para o N8N? Não quero ir direto para o N8N, não. Vamos passo por passo, tá? A automação será essa daqui, ó. Vou te explicar essa automação aqui, mas vamos passo por passo. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu fiz? Para essa aula, eu criei uma paginazinha aqui bem simples, tá? Olá Mundo. Esta é uma página de teste para capturar acessos. Eu a criei só para a gente poder capturar os acessos. E aqui, se você puder observar logo aqui em cima, eu tenho mazzucchin.com.br/Google-Ads/automação/clique inválido/ coloquei um gclid.
Por que eu coloquei um gclid? Para simular que é um anúncio do Google, que veio, acessou essa página através de um anúncio do Google. Por isso que eu coloquei o gclid, que é o código único de identificador de clique do Google Ads, tá? Legal, então essa é a página que nós vamos utilizar para poder simular. Aqui eu tenho a planilha Google Sheets. Então aqui eu tenho uma planilha chamada bloqueia P Google Ads, tá? Bloqueia IP Google Ads. Onde eu tenho, primeiro, uma tabela chamada acessos underline site, ao qual eu contemplo aqui algumas colunas, como data e hora, IP, user agent, página, origem, gclid, fingerprint, tempo página, campanha, palavra-chave, dispositivo, cidade, status análise. Se você quiser essa planilha, não tem, como eu disse para você, nós usamos na Mazuquim o HelpKey, nós não usamos por planilha, eu não tenho problema nenhum em deixar essa planilha pública, tá? Eu deixo a planilha pública que você tem acesso a todas a esses campos dessa primeira planilha, chamado acessos underline site. Eu tenho uma segunda planilha, tá? Uma segunda guia, que é fingerprint suspeitos. Então, quando a pessoa, vou até tirar isso aqui que tá aqui já com o fingerprint aqui, deixa eu excluir linha, excluir. Aqui, ó, o acesso sites vai ser alimentada quando a pessoa acessar o site. Acessou o site, automaticamente será chamado o N8N. Aí a sua pergunta é, mas como é que vai chamar aqui o N8N nessa página? Acessou aqui, chamou aqui essa aplicação. Explico para você. Nessa página, nesse PHP, nessa página Olá Mundo, tem embedado, tem inserido nela um arquivo, uma instrução JavaScript, que inclusive eu deixei separado aqui para você, ó. Tem essa instrução JavaScript que ela é padrão para todos, então você pode copiar e colar no seu. A diferença só que você vai ter que alterar aqui qual é o N8N que ela está chamando, qual é o webhook que ela está chamando. No meu caso, eu coloquei para ela poder chamar essa URL aqui, ó, que é automação.helpkin.com.br/webhook/hifin-clicks-hifin-site, tá? Aí você vai colocar o seu aqui, vai alterar o seu. Mas basicamente esse JavaScript, ele vai buscar detectar informações, no meu caso aqui eu estou falando de site da Mazuquim, que é a aula de exemplos, no caso no seu site, no seu cliente, e ele vai buscar detectar várias informações, ó, data e hora, o user agent, a página, então a origem, e aí vai verificar qual que se tem gclid, gbraid ou wbraid, ele verifica a resolução da tela do usuário, né? O idioma, qual é o data e horário, tempo de página, aqui o fingerprint, que é uma das, né, uma parte mais importantes para nós podermos ter essa fotografia digital e depois comparar quais IPs estão com essa fotografia digital para a gente poder eventualmente bloquear esses IPs. Esse JavaScript está embedado dentro da página aqui, ó. Então, aqui eu tenho o HTML da página Olá Mundo. Tá vendo aqui escrito, ó, Olá Mundo. Essa é uma página de teste para capturar acessos. Então, aqui nesse HTML eu coloquei esse JavaScript. Então, quando eu acesso essa página aqui, ou seja, eu vou acessar a página, eu usuário acessei, automaticamente aqui o N8N ele é ativado, agora são 13h59. Aqui, ó, 13h51 foi o último acesso, ó, tá vendo? Tá running, tá executando aqui. O N8N foi ativado. E você vai observar o seguinte, ó, aqui o meu primeiro fluxo, ele já aconteceu. O que eu tenho nesse primeiro fluxo? Óbvio, primeiro eu tenho um webhook, que eu chamei de cadastra sheet, tá? Nesse webhook, você vai observar aqui no segundo node do Google Sheets, eu tenho aqui o payload dele, as informações que foram geradas, e aqui eu tenho as informações que foram capturadas do site. Então, todas as informações que foram capturadas do site, como por exemplo, data e hora, como IP, eu consigo puxar daqui. Ele me trouxe aqui dentro desse payload, né? Então, ó, por exemplo, o user agent, eu tenho aqui, ó, esse user agent, né? Eu tenho a origem, tá aqui a origem. Então, eu consigo puxando tudo por aqui, tá? O site aqui Mazuquim, né? Ó, tudo bonitinho aqui, ó, gclid, ó, que é o gclid que foi. O gclid, o meu, é todo SLDF, se observar, é exatamente esse gclid que eu coloquei aqui, ó. Então, agora, o que eu faço? Eu tenho um node que é do Google Sheets, um node do Google Sheets. Esse node do Google Sheets, para você poder criar, é bem simples. Então, você vem aqui no N8N, você colocar Sheets, tá vendo aqui, ó, Google Sheets. Só tem que ter uma credencial do próprio Google Sheets. E a partir desse momento, então, deixa eu só voltar aqui para Executions e vou colocar aqui Copy. A partir desse momento, então, o que você consegue fazer? A partir desse momento, nós conseguimos, deixa eu voltar para cá, ó, aqui, às 13h59, nós conseguimos cadastrar as informações na planilha, executar linhas, criar mais linhas. Porque se você puder observar nesse node, eu coloquei o seguinte, que eu quero que
seja, ó, Documents, da minha planilha Bloqueia IP Google Ads, que é a minha planilha que está aqui. Eu quero que você mapeie a guia, aonde é a planilha sheet aqui, que é a planilha Acesso Underline Site, que é a minha primeira guia dessa pasta de trabalho, ó, Acessos Underline Site. E eu quero que você cadastre essas informações em cada uma das colunas. Data underline hora, aí eu estou puxando aqui da variável data underline hora. User IP, estou puxando aqui o IP. User agent, mesma coisa. Então eu estou colocando as informações na minha planilha, o fingerprint, tá vendo aqui, ó, copia e cola para cá. Cola para cá, que aí vai vir o fingerprint corretamente. Inclusive, ó, se eu colocar aqui em Copy Editor, deixa eu vir para cá, rapidinho, ó. Se eu ver, eu preciso agora da informação que seja, vamos imaginar aqui a origem. Aqui, ó, Gclid, eu quero o Gclid. Clico seguro e arrasto. Pronto, coloquei a origem para cá. Tá vendo? Virou, agora aqui, agora eu tenho a variável, deixa eu até colocar aqui, ó, dar um Enter. Tá vendo? A variável de Gclid, ao qual ele está pegando o meu Gclid. Ou seja, eu vou povoando, eu vou alimentando a minha planilha, eu irei alimentando com os dados de acesso do site, fazendo simplesmente, ou obtendo, na verdade, apenas 2 nodes. Um webhook, que recebe todas essas informações, porque o JavaScript enviou, e aí é claro, você pode colocar isso aqui em todas as páginas do seu site. Assim como você coloca o Tag Manager em todas as suas páginas, mesma relação desse script aqui. E, inclusive, você pode, ao trabalhar com o Tag Manager, já colocar isso via Tag Manager, tá? Não precisa de, óbvio, de ficar entrando página por página para poder colocar. Bom, então, fato é que acessei a página, quando for Gclid, ele irá acionar. Acessei a página, ele irá acionar esse JavaScript no final tem um webhook, então ele chama aqui esse webhook que vem para cá, cadastra na planilha e aí finaliza. Somente isso. Cadastra na planilha e pronto. E então nós temos aqui o nosso acesso realizado, o nosso acesso que ele foi detectado. Ó. Eu tenho aqui todas as informações que o JavaScript detectou e conseguiu estabelecer, trazer aqui para nós. Ó, o fingerprint que ele trouxe, tá tudo aqui bonitinho. Tudo aqui certinho. Ó, ele trouxe que é um Mac Intel, realmente esse é o computador que eu estou usando. Trouxe aqui meu endereço de IP, ó, 191.205.113.153. Ele trouxe todas essas informações. Legal. Acabou então? Não preciso de fazer mais nada? Pelo contrário. Perdão. Agora nós temos que dar sequência. Se você puder observar, eu tenho outra planilha aqui, ó, fingerprints suspeitos. O que é o fingerprint suspeito? Eu tenho que estabelecer um condicional, eu tenho que estabelecer uma condição. O que seria um fingerprint suspeito? Por exemplo, pessoas que clicaram 3 ou mais vezes no meu anúncio, isso é suspeito, porque ninguém vai ficar clicando mais de 3 vezes no meu anúncio. Então você vai criar a sua regra. Eu criei aqui a minha regra, se você puder observar, da seguinte forma, ó, aqui eu tenho, por exemplo, um contador, eu tenho que ler acesso site, né, ler fingerprint suspeito, eu tenho aqui um contador de visitas. E aí, nesse contador de visitas, que é um node code, onde eu coloco o código, né, então aqui eu faço uma contabilização, eu consigo compreender quantos acessos que eu tive na minha página, quantos acessos que foram na página, né, ó. Aqui, ó, quantidade de acesso for maior ou igual a 3, e aqui está com uma diferença de minutos também, inclusive, mas a parte de diferença de minutos eu nem quero que você se atente muito, porque esse projeto aqui ele pode dar sequência e funcionar melhor a parte de minutos. O mais importante hoje, a regra que funciona é de quantidade de acesso. Então teve mais, for maior ou igual a 3 acessos, pô, se for maior ou igual a 3 acessos, tem algo errado aí, hein? Se for maior ou igual a 3 acessos, então provavelmente essa pessoa, esse crawler, esse robô, ele é clique suspeito, esse fingerprint, ele é suspeito. Aí se passar por essas condições aqui, aí ele cadastra na nossa planilha de fingerprint suspeitos. Aí ele cadastra o fingerprint lá. Por exemplo, neste momento, se você puder observar em acesso site, eu só tenho um acesso, correto? Só tenho um acesso. Então assim, dentro de 1 hora, dentro dessa hora que foi o que eu citei, dentro dessa 1 hora, só tem um acesso que foi realizado. Agora, se eu pegar e de novo der aqui um acesso, vou acessar de novo. Acessei de novo. Então, vai rodar aqui no N8N e daqui a pouquinho vai aparecer o segundo acesso.
Ainda assim, o meu fingerprint, ele não é suspeito, porque tem 2 acessos dentro de um prazo de 60 minutos, dentro de um prazo de 1 hora. Agora, se eu clicar de novo aqui, se eu vier para cá, ó, tá vendo que ele já preencheu aqui, ó? Preencheu com mais um, até vou colocar para cá também, ó. Quer ver? Deixa eu vir para cá. Ó, veio mais um. Agora, se tiver mais um aqui, ou seja, se tiver mais um acesso e ele cadastrar mais um aqui, então sim, pelo meu código, pelo código que eu criei aqui, ó, em contador de visitas, ele vai detectar que é maior ou igual a 3. Se for maior ou igual a 3, aí ele vai resultar, vai ter uma saída aqui, ao qual ele vai mostrar, ele vai enviar o meu fingerprint para poder, não só o fingerprint, né, a data análise, fingerprint, quantidade de acessos, motivo, chave única, para cadastrar na minha planilha de fingerprint suspeitos. Não tenho nada por enquanto, correto? Então vamos lá, ó. Por enquanto vamos deixar com 2 aqui e vamos voltar para o nosso N8N. Se você puder observar, dentro desse novo fluxo, eu tenho não um webhook, mas eu tenho um cron. Eu tenho um cron que faz o quê? Esse cron aqui, no meu caso, como é só para efeito de exemplo, deixei vai rodar a cada 1000 minutos. Para efeito de aula aqui do nosso conteúdo do YouTube, eu vou depois deixar para 1 minuto, só para você poder enxergar o que está acontecendo. Vou fazer o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui já para 1 minuto. 1 minuto. E vamos enxergar o que está acontecendo. Ele vai passar por todo esse fluxo aqui, ó. Ele vai passar primeiro, ler acesso site. Quem é esse ler acesso site? É a nossa planilha. Então ele vai pegar aqui acesso underline site e ele vai ler o que tem aqui dentro. Ele vai puxar o que tem aqui dentro. Ele vai puxar todas essas informações que tem aqui na nossa planilha. Ele vai resultar tudo e vai trazer para cá tudo. Vai levar para quem? Para quem que ele vai levar essas informações? Para o próximo, na verdade assim, ele vai segurar esse node aqui, né? Mas depois ele vai pegar tudo aqui no contador de visitas. Leu tudo que tem no site? Aí ele vai ler também aqui na planilha fingerprint suspeito. Aí ele vai ler. Poxa, em fingerprint suspeito, eu tenho conteúdo? Eu tenho algum fingerprint suspeito? Pô, se eu tiver fingerprint suspeito, aqui no nosso, inclusive, contador de visitas, ele vai verificar. Esse fingerprint que você falou que é suspeito, ele já foi cadastrado na minha planilha de fingerprint suspeitos? Se ele já foi cadastrado, então ele não vai cadastrar de novo, porque senão eu poderia ter vários fingerprints iguais aqui. Então essa não é a lógica, não pode ser desse jeito. Por isso que inclusive que tem aqui a coluna chave única, porque só pode ter um fingerprint suspeito, N IPs, vários IPs você pode ter, mas sempre para um fingerprint. Nós chamamos de um fingerprint para N IPs. Então, nesse node code, esse é a análise que ela é realizada. Pega-se, então, ler site, pega-se a tabela de fingerprint. Dentro de 1 hora teve mais do que, teve 3 acessos ou mais do mesmo fingerprint. Opa, passou pelo primeiro critério. O segundo critério, esse fingerprint, ele existe na tabela de fingerprint já? Ele não existe, então ele vai resultar aqui para poder ser cadastrado na tabela de fingerprint. Não, ele já existe e está cadastrado lá na tabela de fingerprint suspeito, então ele não vai rodar aqui, não vai passar por aqui, tá? Volto a dizer, você não precisa de decorar esse código, nem precisa de, tem que fazer isso, tem que colocar constante, tem que colocar variável, nada disso aqui. Eu posso enviar tudo para você, só você me pedir, pede lá no grupo, coloca nos comentários, se fizer sentido para você, eu encaminho para você e busco te ajudar para você implantar isso da melhor maneira possível, tá? Vamos lá, aqui eu tô fazendo com o N8N, mas se quiser fazer com o Make ou com algum outro, né, o Tempora ou outro, você pode fazer, não tem problema nenhum. Depois que aí beleza, ele leu isso daqui. Observa que o cron é o mesmo para 3 fluxos, né? Nesse outro fluxo aqui, o que ele vai fazer? Ler fingerprint suspeito. Então ele vai ler a tabela de fingerprint suspeito. Então ele lê a tabela e não faz nada, só leu a tabela. Qual é a tabela fingerprint suspeito? Essa daqui, leu essa tabela. Depois ele vai pegar e vai ler a tabela de IPs para bloquear. Então ele vai ler a tabela de IPs para bloquear, que até então eu não tinha mostrado para você ainda, que é isso daqui, ó. Essa daqui é a tabela IPs para bloquear. Se ele entender que tem fingerprint suspeito, então ele já tem aqui IP para bloquear. E aí ele vai colocar data e hora, o IP, motivo, campanha e status, né? A campanha, desculpa, o status do bloqueio, qual é a chave, quantos cliques e o último clique. Ele vai cadastrar tudo isso daqui se ele encontrar fingerprint para ser fingerprint suspeito. Se não encontrar, isso daqui não é alimentado. Então ele pega, se tiver informações aqui, ele vai resultar essas informações para cá, vai ter aqui na saída, e aí ele vai para o próximo node. Aí ele vai ler de novo a tabela de acesso site. Aí ele pega também tudo que tem aqui e ele vai ler. Ou seja, ele lê 3 tabelas.
Aqui, por enquanto, ele só está fazendo isso. Ele lê 3 tabelas. Em cima, ele leu 2 e depois tomou uma decisão com um notecode, não foi? Eu li 2 tabelas, peguei várias informações e aqui, no Conte Visitas, eu tomei decisão. Aqui é a mesma relação, só que ao invés de 2 tabelas, são 3. Eu pego a terceira tabela, que é Ler Site, e depois agora aqui eu filtro novos IPs. Então aqui é onde eu faço análise realmente se eu vou realizar o cadastro de IP para poder ser bloqueado. É aqui que eu faço essa análise. Então aqui, ó, no código nós conseguimos enxergando, ó, que ele cria uma constante, fingerprint suspeitos. Inclusive depois eu posso até fazer o seguinte, deixar todos esses códigos aqui comentados para eventualmente lhe ajudar a melhor compreender o que está sendo feito em cada uma dessas etapas. Mas enfim, basicamente, depois que eu li todas essas informações, eu vou tomar uma decisão se eu devo ou não cadastrar IP para bloquear. Perdão. Dentro da minha planilha de IPs para bloquear. Eu terei IPs para bloquear ou não? Porque se você puder observar, até então, aqui em cima, nós só alimentamos a nossa tabela de fingerprint, tá? A nossa tabela, que é esse carinha aqui, ó, essa daqui, IPs para bloquear, ela não foi alimentada ainda, não tem alimentação nela. Por que então eu vou buscar ler esse IPs para bloquear? Pelo mesmo motivo que eu citei do fingerprint. Eu preciso de saber, poxa, eu já cadastrei esse IP? O IP1, eu já cadastrei? Ah, se eu já cadastrei, então não vou cadastrar de novo. Por que eu vou cadastrar 2, 4, 5, 6 vezes o mesmo IP aqui? Por isso que eu leio também essa planilha, a planilha aqui, ó, cadê? IPs para bloquear, tá? Mesmo por isso que eu leio essa tabela. Depois que eu tenho fingerprint, IPs para bloquear e todos os dados de acesso, aí eu tomo a decisão se eu vou bloquear esse IP ou não. E aqui é onde eu bloqueio, tá? Então aqui, se tiver tudo ok, eu vou bloquear o IP, esse IP vai aparecer aqui. Depois disso, qual é o outro fluxo que eu tenho? O outro fluxo que eu tenho é propriamente a leitura da IPs para bloquear. Então aqui eu tenho IPs para bloquear. Quais são os IPs que eu tenho para bloquear? E aí eu tomo a decisão. Se esse IP para bloquear ainda não existir na minha tabela, IPs para colar no Google Ads, não existe nada, eu tenho só uma coluna chamada IP. Então, você vai cadastrar o IP aqui, senão você não vai cadastrar nada. Ou seja, depois que você faz toda essa estrutura, depois que você colocou o JavaScript no site, depois que você criou essa estrutura aqui, o único item que você vai precisar de fazer todos os dias, ou você vai colocar sua rotina, é olhar a tabela IPs para colar no Google Ads. E aí, se você tiver novos IPs aqui, você vai pegar esses IPs, copiar e colar no Google Ads para poder negativar. Ah, Danilo, não tem como ele negativar automaticamente? Tem, se você fizer remover automaticamente, se você fizer via API do Google. Via API do Google é possível. Mas, inclusive, nesses últimos vídeos aqui no canal, eu estou evitando trabalhar com a API do Google, trabalhando só com Ads Script, porque aí todos têm acesso de maneira mais fácil ao Ads Script. Mas dá para nós fazermos de maneira automatizada, 100% automatizada, sem você precisar de copiar e colar, negativando esse IP. Dá para fazer com a API do Google, tá? Se você quiser, inclusive, deixa nos comentários, porque eu consigo entendendo, obviamente, qual o conteúdo que faça mais sentido para você. Inclusive, também, vá colocando. Danilo, acho que você deveria explicar menos, acho que você deveria explicar mais. Tem que ser mais raso, tem que ser mais profundo, porque eu consigo ir adequando a minha didática de acordo com a sua necessidade. Afinal de contas, o conteúdo não é para mim, o conteúdo ele é para você, tá? Então, não é você que se adapta a mim, sou eu que me adapto a você. Tudo bem? Beleza? Então, feito isso aqui, temos essa automação funcionando. O que nós realizamos, né? Ou melhor, nós finalizamos a nossa automação, terminou tudo, já acabou, agora só correr para o abraço? Ainda não. Por que ainda não? Porque nós precisamos de cadastrar, de criar um Ads Script. Então agora eu tenho aqui uma conta no Google Ads, uma conta que eu uso muito, para quem me segue já há algum tempo sabe que eu uso muito essa conta aqui para fazer vários testes. Nessa conta eu tenho vários scripts, então eu vou entrar aqui em ferramentas, ações em massa, scripts. E a partir desse momento, então, eu tenho aqui um script, que eu vou tentar me lembrar o nome, me lembrei aqui, ó, cliques inválidos, eu fiz inclusive esses dias, ó, 5 de junho, isso daqui, hoje é dia 6 de junho, fiz ontem, olha só, rodei ontem, cliques inválidos. E aqui eu tenho esse script, bonitinho, né, onde esse script aqui, ele faz aqui, ó, o URL, ó, aqui tá bem documentadinho, já tá bem comentado, ó, o URL da planilha, então aqui eu pego a URL da minha planilha, lembrando que a minha planilha, ó, ela precisa de estar pública, viu? Então aqui em compartilhar, aqui, ó, ela tem que estar pública. Qualquer pessoa com o link pode acessar, tá? Aí eu copio o link, beleza? E jogo aqui, ó, altero. Você, inclusive, vai ter que alterar a sua aqui, beleza? Quando você me pedir o código, você vai ter que alterar depois aqui. Ó, nome da aba que contém os IPs. Aqui eu vou pegando as abas das planilhas. Então, ó,
A planilha IPs para bloquear, a planilha IPs para colar no Google Ads. Aí, claro, todo Google Ads Script tem um function man, que é a função principal, e aí ele chama aqui a URL da planilha, que inclusive é a variável ou a constante que nós criamos aqui em cima, né? E enfim, eu não vou ler tudo isso aqui para você, mas está tudo bem definido, para ele poder determinar se nós vamos fazer esse bloqueio, essa remoção de IP aqui ou não, tá? Então aqui ele faz todas essas regras, ó. O IP precisa existir, o status deve ser pendente, o IP ainda não pode ter sido adicionado na lista. Então ele faz todo esse mapeamento e depois ele vai ter até aqui um logger log para poder mostrar total de IPs preparados, aí ele vai mostrar aqui para nós quais IPs que serão removidos, tá? Então crio aqui esse Ads Script para poder fazer esse processo de status de bloqueio, qual IP que está sendo bloqueado. Legal, feito isso daqui então, deixa eu mostrar para você na prática. Coloquei aqui o Chrome com 1 minuto, vamos colocar para ele poder preencher. Vou salvar, venho para cá, vou salvar. Ó, volto para cá para remover underline cliques inválidos e você vai observar o seguinte, ó, agora são 14h17, não rodou nada, daqui a pouco ele vai rodar aqui o primeiro, às 14h18 ele irá rodar aqui o primeiro, e aí nós vamos enxergar qual que ele vai percorrer o fluxo, e nesse caso ele não tem que fazer nada, né? Porque nós temos 2 fingerprints dentro do prazo de 1 hora. Então ele não pode fazer nada, ele não pode cadastrar aqui fingerprint suspeito, logo então não pode ter IPs para bloquear, nem pode ter IPs para colar no Google Ads, né? Então, por enquanto aqui, não tenho nada, não faz nada. Vamos esperar ele rodar, aparecer aqui para nós. Às vezes, no caso do próprio N8N demora, provavelmente que ele já está até rodando, mas demora um pouquinho, ó. Tá vendo aqui? Eu não falei que estava rodando já? Aqui, ó, 14h18. E aí você vai observar que, vamos lá, deixa ele rodar tudo, rodou, beleza, ó. Fez todo o processo, mas ele não cadastrou na tabela de fingerprint, tá vendo? Ele leu, analisou, não cadastrou. Leu, não cadastrou, tá? Então, não realizou os cadastros. Não realizou os cadastros. E ele não fez isso por quê? Porque, no nosso caso aqui, na nossa planilha, realmente só tem 2 acessos. Então, não tem fingerprint suspeito, não tem IP para bloquear, não tem para colar no Google Ads. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar de novo. Puf! Fui lá, concorrente, acessei de novo. Então agora tem que aparecer 3 aqui. Vamos ver se aparece o terceiro logo aqui. Ó, apareceu o terceiro. Agora sim, agora eu volto para cá. São 14h19, ele tem que rodar o próximo. E aí no próximo, ele precisa de detectar que teve um provável clique inválido, então bloquear esse fingerprint, na verdade assim, mostrar o fingerprint para poder bloquear o IP. Observe que agora funcionou, ó. Leu a planilha, tomou decisão, cadastrou fingerprint, leu planilha, tomou decisão, cadastrou no IP para bloquear. Vamos ver? Ó, tem os 3 aqui, fingerprint suspeitos. Olha só, agora eu tenho aqui o meu fingerprint suspeito, foi para minha lista o fingerprint suspeito. E agora eu tenho aqui IPs para bloquear. Olha aqui, já tenho o possível IP para eu poder bloquear. Tá aqui, bonitinho. Só que aí, já foi para minha planilha de IPs para colar no Google Ads? Não, não foi para minha planilha de IP para colar no Google Ads. Por quê? Porque agora eu vou validar isso daqui no meu Ads Script. Deixa eu só fazer o seguinte, licença aqui, ó, deixa só para não ficar rodando o tempo todo. Deixa eu colocar aqui de novo para 1000 minutos. Vou salvar. E aí eu volto aqui aí só para ele não ficar rodando, senão vai ficar um monte de payload. Agora eu volto aqui para o Google Ads e eu vou rodar aqui esse script. Lembrando que toda vez que você fizer um script no Google Ads Script, você precisa de autorizar. No meu caso aqui não está pedindo para autorizar, porque eu já autorizei quando eu criei, né? Mas vai pedir para autorizar. Ou vai pedir aqui embaixo, ou vai estar aqui em cima autorizar. E você autoriza, continua e pronto. Vou visualizar, não preciso nem de executar. E funcionando aqui direitinho, automaticamente. Porque ele está lendo a planilha, ó. Total de IPs preparados, 1. Exatamente 1 IP. E aí, a partir desse momento agora, ó, olha só o que aconteceu, o IP veio para cá. Então, o IP para eu poder negativar lá no Google Ads, para eu poder remover lá no Google Ads. Ponto muito importante, essa aula eu vou terminar aqui, mas essa aula ela pode continuar para deixar esse sistema que nós estamos criando muito mais sofisticado. Aqui eu tenho anti-cliques inválidos, dados Google Ads, ranges para revisão,
eu tenho aqui configurações, então eu posso trabalhar de uma forma ainda mais sofisticada da maneira que eu coloquei aqui. A forma como eu te expliquei agora, nesse exato momento, eu tenho absoluta certeza que ela já vai te ajudar muito a você reduzir bastante cliques inválidos. Mas se você quiser uma ferramenta ainda mais sofisticada, dá para você fazer de acordo com a lógica que eu te passei aqui, né? Inclusive, se você quiser que eu dê continuidade, depois eu posso dar continuidade. Só você colocar nos comentários se fez sentido dar continuidade. Mas eu não te entrego uma aula pela metade. Já funciona muito bem o que eu te expliquei, muito bem. Eu estou à disposição para poder te entregar aqui os códigos, enfim, e te ajudar da melhor maneira possível. Mas, volto a dizer, dá para nós continuarmos e refinar isso muito mais, ficar muito mais sofisticado, tá? A fim de que você consiga quase que zerar esses cliques inválidos, sem precisar de comprar uma ferramenta de prateleira, uma ferramenta do mercado. Mas se você também quiser uma ferramenta do mercado, boa, uma ferramenta que eu mesmo fico ali olhando o tempo todo junto com o time de programação e melhorando constantemente, é o Helpkin. É fantástico. Inclusive, se você é gestor, tem lá clientes, você não precisa e não deve utilizar o nome Helpkin, o seu logotipo da Mazukin, nada disso. É white label, então vai ser com o seu logotipo, as suas cores. Ali você tem inteligência artificial conversa no WhatsApp, inteligência artificial que faz prospecção ativa no WhatsApp, inteligência artificial de ligação, você tem CRM integrado, você tem rastreabilidade junto ao que você precisa de conversões offline, tudo já integrado, tudo embedado, porque é o que nós usamos, né, há 15 anos na Mazukin, então tudo está embedado nesse sistema, tudo está embedado no Helpkin. Nós falamos que o Helpkin é uma plataforma que vende vendas, é uma plataforma fantástica que eu super convido você a entender melhor. Seja você que tem uma empresa, seja você, obviamente, uma empresa que precisa então desse recurso apenas, seja você uma agência de marketing digital, um gestor de tráfego que tem clientes e eventualmente vai colocar para sua agência, para sua empresa, para que você possa aumentar ainda mais o reconhecimento de marca, para que você possa ter uma nova fonte de receita, uma nova fonte de renda, aumentar o seu faturamento, ajudar a manter a sua base de clientes, porque cliente só fica se vender, cliente só fica se faturamento aumentar, senão ele vai embora, né? Bom, se esse conteúdo ele fez sentido para você, que bom, fico feliz, espero que você possa curtir, espero que você possa encaminhar para outras pessoas, disseminar conteúdos que façam sentido, que sejam relevantes. Volto a dizer, tem 3 links aqui na nossa descrição desse vídeo, tem o link para o meu Instagram pessoal, tem o link para o Instagram da Mazukin, assim tem também o link para o WhatsApp, o grupo do WhatsApp lá, ao qual você pode sanar dúvidas, as pessoas podem sanar suas dúvidas e, obviamente, até comércio ali pode ser gerado. O único objetivo do grupo é fomentar a nossa indústria, tá bom? Um grande abraço e até o próximo conteúdo.